nossa enquete de hoje é sobre Lucas Paquetá e o Flamengo. Vamos ver aí qual que é a pergunta da nossa enquete. Muito bem bolada, por sinal. Cadê? Vai aparecer por aí? Ou daqui a pouco? Tá entrando agora, tá entrando agora. Aí, ó. Se o... Fala, rapaziada. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje aqui vamos trazer aqui sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Mas pedindo a vocês, para você que não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Créditos à notícia do canal UOL, do portal UOL Notícias. Então vamos lá, vamos para a notícia. Paquetá for contratado pelo Flamengo, será a melhor contratação do ano? A contratação mais efetiva, que vai dar mais certo no ano? Olha, temos um mercado movimentado, hein? Ou apenas a contratação mais cara, apenas muito dinheiro gasto? Vão votando por aí, deixem o like aqui no De Primeira, compartilhem também o nosso programa com todo mundo que vocês conhecem e façam o programa com a gente, já tô de olho aqui nas mensagens de vocês no chat. Então, bora começar com a informação então. Bruno Braz chega com a gente para contar essa história do interesse do Flamengo pelo Lucas Paquetá. Braz? Opa. Amanhã do Flamengo começou mais quente do que o calor que faz no Rio de Janeiro nessa segunda-feira. O Flamengo chegou a um acordo com Lucas Paquetá, seu antigo garoto do Ninho, que está defendendo o West Ham, e agora ao Flamengo resta chegar a um acordo com o clube inglês, algo que não vai ser fácil. O Lucas Paquetá tem contrato até 2027 com o West Ham, mas o que conta a favor do rubro-negro é o desejo manifestado do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo novamente. Inclusive ele ficou fora da última rodada no campeonato inglês, então o Flamengo conta com esse desejo do Lucas Paquetá em voltar para sua casa e também todo o acerto que já foi feito com o staff do jogador para o Flamengo conseguir concretizar essa contratação aí, que seria a contratação de maior impacto do Flamengo até aqui na temporada. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas os torcedores rubro-negros acordaram animados nessa segunda-feira com essa notícia. Animado, tá aí o Braz então trazendo informação pra gente de que há um acerto entre Flamengo e jogador. Daí tem a negociação com o West Ham, clube da Inglaterra, que o Paquetá defende. Rodrigo, você também tem informação pra gente. Isso aí, Luísa. Então, o que aconteceu? O José Boto, que é o diretor do Flamengo, está conversando com o staff do Paquetá já tem 35 dias. Foi a informação que eu tive. E aí já chegaram a esse acerto, como disse o Braz, né? A questão é que até agora a sinalização do West Ham era uma sinalização não vendemos o jogador. Que inclusive... E aí o que acontece hoje de diferente? É vazado numa matéria do The Guardian, né, que é um veículo dos maiores jornais ingleses, totalmente confiável, dizendo que o Paquetá pediu para não jogar um jogo contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, porque tem o interesse de se juntar ao Flamengo. De fato, ele tem esse interesse, já tem esse acerto. O que precisa é ter um acerto entre o West Ham e o Flamengo. Tem uma reunião hoje entre Flamengo e o West Ham, a informação que eu tive logo depois que estourou isso tudo, e até hoje o que o West Ham tinha dito para o Flamengo é não queremos vender. E inclusive o que está dito na matéria do Guardian, que ele não quer vender até o fim da temporada, porque o Paquetá é um titular e o time está lutando contra o rebaixamento. Só que a atitude do Paquetá de querer tanto vir para o Flamengo e essa questão dele ter pedido, inclusive, para não jogar, acaba jogando o jogador no mercado, né? Então você tem o Tottenham, que já ofereceu 50 milhões de libras pelo Paquetá, o que já mostra que é um valor, um jogador bem caro, só que o Paquetá falou que não quer ir para o Tottenham. Então essa negociação, apesar do Flamengo ter essa concorrência do Tottenham, é mais difícil de ser concluída, porque se não tem a vontade do jogador, dificilmente ele vai para lá. E aí, como o Flamengo ainda não tem um preço, o entendimento do Flamengo é que quando o que vai ser pedido pelo West Ham? Algo na casa de 40 milhões de euros, né? Mais baixo. Por que vai pedir menos do que o Tottenham? Porque é difícil achar outro clube que pague 50 milhões de libras. Mas que o West Ham quer que tenha mais interessados. Porque o objetivo do West Ham, se ele for forçado a vender o Paquetá, que não é o interesse dele, é maximizar o máximo o dinheiro que ele vai ganhar. Para tentar buscar um substituto, enfim, para ter um maior lucro. Foi um jogador que ele investiu bastante quando saiu ali do Lyon. E o interesse, o Flamengo vai jogar com a vontade do Paquetá, que é de voltar. Então tem um xadrez aí entre a vontade do Paquetá e a vontade do West Ham de maximizar o dinheiro, se ele não puder manter, porque o cenário ideal dele era que o Paquetá continuasse pelo menos até o fim da temporada.
Então vai ter uma queda de braço, tem uma reunião marcada hoje. Eu até já vi que alguns veículos ingleses já estavam falando em alguma proposta do Flamengo, mas a informação de hoje, até 1h da tarde, que foi a última atualização que eu tive, é que o Flamengo não tinha feito ainda nenhuma proposta, mas que ia ter uma reunião hoje ainda, né? Então, como tem uma reunião hoje ainda, pode ser que a gente já tenha, de fato, algumas informações próximas aí de uma negociação no valor. Então, o que é? Já teve uma proposta de 50 milhões de libras por ele para o Tottenham, que ele provavelmente não vai, porque ele não quer ir. Tem uma sinalização, aparentemente, do mercado de 40 milhões de euros, seria mais ou menos o patamar do Paquetá para outros clubes. E aí um xadrez de disputa entre a vontade do jogador e a vontade do Flamengo de ter o Paquetá, de um lado, e a vontade do West Ham de ganhar uma maior parte de... Fala aí, rapaziada, deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí do Paquetá no Flamengo. Você acha que é uma boa contratação? Vai ser uma contratação legal? Ou o Flamengo só vai jogar dinheiro fora? Deixa aí nos comentários aí. Vamos ver mais um trecho do vídeo. Dinheiro ou mantê-lo pelo menos até o fim da temporada. Uma das duas coisas. É daí que a negociação vai se dar a partir dessas premissas. Imagine criar um aplicativo com... Pela sua percepção, o Flamengo pode atingir essa prateleira de 40 milhões de euros? Chegou na casa dos 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, a negociação acabou não dando certo, ele renovou inclusive o contrato com o Cruzeiro. Será que o Flamengo pode aumentar a aposta a esse ponto? Eu acho muito difícil de que a primeira proposta do Flamengo seja 40 milhões de euros, né? Se entende ali que a sinalização do mercado é essa, você vai jogar mais para baixo, o outro clube vai pedir mais para cima, e ele ainda tendo a vontade do jogador, ele tem uma grande, digamos assim, um leverage, né? Uma alavancagem dentro dessa negociação. Mas se pode chegar, eu ainda não tenho a sinalização se quer chegar. Se o Flamengo pode pagar 40 milhões de euros, vai ter que fazer um esforço, mas pode pagar. A gente viu no final do ano o que foi sinalizado de todas as finanças, inclusive do BAP, dizendo que achava que deveria ter sido mais agressivo na janela do meio do ano passado, que entendia que o clube poderia se endividar mais diante do cenário que tem hoje financeiro, o cenário de você ter sobra de caixa, e aí você teria que forçar a barra de 10 milhões a mais para um jogador que é um jogador de seleção brasileira, possivelmente, se não é o titular imediato, é uma das opções para ser titular ali, né? Então não é a posição que o Flamengo está procurando, né? Mas é um jogador que um patamar, outro nível em relação ao que está posto no futebol brasileiro até, né? Eu acho que é o que seria a contratação de maior impacto. Eu vi a sua enquete, né, Luísa? Eu acho que a gente só avalia a contratação no final da temporada, né? Avaliar durante a janela, você depois não sabe o que aquele jogador vai ser durante o ano, né? Mas vai ser o que a gente pode dizer que se essa operação se concretizar, que eu acho que tem muitas dificuldades para ela, porque é o valor alto envolvido, o West Ham, o investimento que ele fez, o fato do West Ham querer o jogador até o fim da temporada para poder se livrar do rebaixamento, mas aí do outro lado tem a vontade do Paquetá. Então, se superado todas as dificuldades, eu acho que vai ser a negociação de maior impacto do futebol brasileiro nessa janela. Mas se vai ser a melhor, a gente só vai saber no fim do ano, dependendo de como renderem os jogadores, né? Lembrando que o West Ham pagou 61 milhões de euros pelo Paquetá em 2022, né? Então foi muito dinheiro envolvido. 51 milhões de libras na época. Porque tem uma diferença sutil, né? Não é tão sutil assim. Eu estava brigando para fazer essa conta. Eu sofro mais de fazer conta de libra para euro do que de real para euro. 50 milhões de libras são 57 milhões de euros, que supostamente o Tottenham pode oferecer. Mas não quer dizer que o West Ham vai vender, porque é o que o Rodrigo falou. O Paquetá pode dizer, mas para o Tottenham eu não vou. O West Ham tem uma A informação do Flamengo é que ele já disse, não vou para o Tottenham. Então, né? Agora, se vai se confirmar, sempre o jogador pode mudar de opinião, né? Sei lá, que a negociação ainda está em curso, né? E o clube pode dizer, não, para o Flamengo eu não vou vender porque a proposta do Flamengo é insuficiente em relação à proposta do Tottenham. Então, assim, se você não quer, você tem que ficar aqui e cumprir seu contrato. Tem uma série de variáveis. É claro que existe uma possibilidade, quer dizer assim, né? Eu aprendi isso no caso do Ronaldo. Vou falar uma coisa que não é um ditado machista, é um ditado do futebol.
água morro abaixo, fogo morro acima, o jogador de futebol, quando quer ir embora, ele vai embora. Ele vai embora. Se ele quiser ir embora, ele vai embora. O Ronaldo, quando saiu da Internacional, ele foi o que me deu o limite disso. Ele vai. Só que nem sempre é assim, porque tem variáveis. Né? O clube vai dizer, você tem contato comigo e eu preciso de você. Hoje, como o West Ham, o Paquetá ficou fora do jogo contra o Queen's Park Rangers pela Copa da Inglaterra, mas ele jogou contra o Nottingham Forest, que era um jogo de aproximação. Tinha 4 pontos a menos do que o Nottingham Forest ganhou do West Ham e jogou para 7 pontos a distância do West Ham para sair do rebaixamento. Falta um turno inteiro, você pode escapar do rebaixamento, mas a situação do West Ham contra o rebaixamento é desesperadora. Então você tem uma possibilidade de o West Ham dizer, bom, vou cair mesmo, abro mão do Paquetá e vou jogar para ser rebaixado e no ano que vem eu tenho uma despesa a menos. É uma hipótese. A maior venda da história do West Ham é o Declan Rice, quando foi para o Arsenal por 106 milhões de euros. Então, o West Ham já fez vendas maiores do que esta, mas fez em situações diferentes desta. Então, aí a gente tem que esperar a reunião e entender o que vai acontecer. O que está claro é o que o Rodrigo já disse também. O Paquetá quer vir para o Flamengo quer que o Paquetá venha. O West Ham vai se comportar em relação a esta informação, a estas duas informações, e a informação de que ele tem a proposta do Tottenham, que o Paquetá não quer aceitar. E o Tottenham, pensando Tottenham e Flamengo, e claro, nos objetivos esportivos tem o financeiro, mas os objetivos esportivos do jogador em ano de Copa do Mundo. O Flamengo é o melhor destino para o Paquetá nesse momento. O Tottenham vive um momento conturbado, inclusive com o clima nos bastidores ali, né? Tá questões ali que não estão... O ambiente não está muito legal. O próprio capitão do time, o Christian Romero, fazendo críticas à direção. Tá bem. Então, se ele vai voltar para o Rio de Janeiro, ele gosta do Rio de Janeiro, ele gosta do Flamengo, ele vai ter um bom ambiente. Você vai pensar, o Flamengo quer ter 22 titulares, mas o Paquetá, em tese, é o que disputa a posição com a Arrascaeta, mas ele pode jogar junto com a Arrascaeta. Como o Carrascal disputa a posição com a Arrascaeta e joga junto com a Arrascaeta. O Paquetá é um coringa, ele pode jogar de segundo volante, dependendo do jogo, ele pode jogar pela direita, vindo por dentro para abrir o corredor pelo lateral, ele pode jogar pelo lado esquerdo, ele pode jogar na função da Arrascaeta, ele foi até falso centroavante no Flamengo. Então, o Paquetá é uma extraordinária contratação. Claro, como disse o Rodrigo, você só vai esperar para saber o que vai acontecer no final do ano, mas a contratação é gigantesca. A gente está abismado com a quantidade de dinheiro que se está gastando. Não é o Flamengo. O Flamengo tem recurso para fazer isso. É o Flamengo, é o Cruzeiro, é o Palmeiras do ano passado com o Vitor Roque. A gente está vendo como os valores subiram. E isso assusta muita gente. Mas o Flamengo tem lastro para fazer esse tipo de contratação. Não é esse o problema. É uma extraordinária contratação do ponto de vista técnico. E é uma contratação do tipo que coloca o Flamengo numa posição de... Até ouvi gente de quem trabalha perto do Paquetá. O Flamengo quer ser campeão do mundo. O Flamengo quer ser campeão brasileiro, o Flamengo quer ser campeão da Libertadores, o Flamengo quer ser campeão do mundo. Se você projetar a capacidade econômica que o Flamengo tem para contratar um jogador de Premier League por ano, entre aspas, né? Porque o Danilo é um jogador de Premier League. O Alexandre é um jogador de Champions League. O Paquetá é um jogador de Premier League. E você vai montando um elenco europeu. E no ano passado, ele não ganhou o Mundial por causa do Safonov, o goleiro do Paris Saint-Germain, ou por causa dos pênaltis perdidos. Então bateu na trave de ganhar o Mundial. E pode ganhar o Mundial no final desse ano, no final do ano que vem. Passa a ser uma questão de tempo pela capacidade de investimento que o Flamengo possui. E quando você olha e você ouve o que o BAP fala desde 2019, o que o BAP projeta é ter um Flamengo hegemônico nesse sentido e ser um clube mundial. Só que são duas realidades diferentes. O Flamengo pode ganhar o Mundial de Clubes e vai ter uma relevância extraordinária no nosso mercado, indiscutivelmente, vai crescer muito mais ainda. Por outro lado, o Flamengo vai crescer mais ainda se o Campeonato Brasileiro conseguir crescer, né? Mas são duas... Isso dá um debate muito mais longo. É longo. Diga, Rodrigo.